Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo os Gabi, Cicinha, Dracena, Capelanes e o Everton Guimarães. O Everton Guimarães dizendo que o Palmeiras chega muito forte para essa partida contra o Chelsea, quartas de final do Mundial de Clubes. Vale vaga na semifinal do Mundial. Palmeiras que venceu o Botafogo por 1-0, o gol do Paulinho, e se garantiu aí na próxima fase. Antes de soltar o debate, para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Ganhar ou não é outra história, mas tá seguindo, tá acumulando dinheiro, tá bem na foto o Palmeiras. Só pra ter uma noção, algo que me chama a atenção, você para pra ver a premiação que o Palmeiras ganha com agora o gol do Paulinho. Cara, é quase que o Palmeiras pagou no Paulinho. Impressionante, né? Assim, você para pra ver, o Palmeiras contratou esse grande jogador que não pode jogar mais de meia hora, o próprio Abel falou isso, só que com o gol dele, só a premiação já bate lá mais 70 milhões. Então a gente vê como são coisas interessantes do futebol. Eu, de verdade, pra ser muito sincero, fiquei constrangido com o jogo do Botafogo. Mas constrangido, assim. O Botafogo foi tão elogiado. Pô, foi bem contra o PSG, jogou bem contra o Atlético de Madrid. Aí pegou um Palmeiras que é fortíssimo, mas contra o Palmeiras, um time que já tá acostumado a jogar. Pô, escondeu lá atrás, não jogou. Escondeu, o Palmeiras que não deixou jogar. Aí é o ponto, aí é o mérito. Deus. Mas eu esperava mais do Botafogo, por isso que vai gerar um debate aqui isso, só que o Paiva Mas não por que era... você não esperava mais do Palmeiras? Não, porque o Palmeiras nessa competição não tinha entregado ainda algo que, nossa, o Palmeiras tá jogando muita bola. Nesse jogo agora... O Palmeiras jogou contra o vento até aqui, velho. Não, mas nesse jogo agora entregou. Esse foi um jogo que o Palmeiras jogou com o Palmeiras, jogou bem, indo pra cima. O Abel escalou muito bem o time, muito bem o time. O Palmeiras era Surpreendeu outra vez, porque ninguém Exato. consegue acertar uma escalação de 1 a 11 dele. Esse Alan, jogador do Palmeiras, muito bom de bola também, ele acertou em cheio. Só que o Botafogo, por isso que eu entendo, o Paiva não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Tanto que o Botafogo ficou um tempão sem treinador, né? Aí, pô, contra o Palmeiras, joga como um time pequeno o Botafogo, não dá. Tão certo em ficar super incomodados. E era pra ter sido mais. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo por 2-0, pelo menos, cara. Pelo menos isso. Agora, Capelanes, é impressionante, porque quando ganhou do PSG, o Botafogo virou o time do mundo. Na Europa, elogiado, ganhou do campeão da Champions League, campeão da Libertadores versus Champions League, e deu o Botafogo. Só que será que acabou o gás? Porque um jogador só não se justifica. Claro que é muito importante você contar com o Gregore, é um atleta que encaixa demais na equipe principal, mas não pode ser só isso. Eu vou mais na sua linha, porque eu acho que a gente minimizar o Botafogo pela fraca atuação que de fato teve é minimizar também o que o Palmeiras fez. Entendeu? Concorda comigo, Edu? Claro. Porque assim, a gente pode procurar aqui o argumento que for. A gente dificilmente vai achar um argumento para poder explicar o porquê que o Botafogo perdeu. A gente vai conseguir pegar mais argumento por que o Palmeiras venceu. Ou talvez por que o Palmeiras não venceu no tempo normal. Essa é a pergunta. O que fez o Palmeiras não vencer no tempo normal? Porque criou para isso. Mais uma vez, não aproveitou as oportunidades que criou. Agora, vai falar o quê? Eu esperava mais o Botafogo, de fato. Eu acho que todos nós aqui esperávamos um pouco mais o Botafogo pelo que entregou em nível de disposição, de entrega tática, de entrega técnica que não houve. Se você pegar o recorte do Palmeiras, por exemplo, do Richard Rios, se fosse o Tony Kroos com a mesma atuação do Rios, tava todo mundo, a Europa inteira, meu Deus, olha que... Mas o Rios deve ir para a Europa. A tendência é que ele seja vendido, porque está chamando atenção não só no Palmeiras, mas na seleção da Colômbia. Exato, mas o meu ponto de vista agora é o seguinte, tá? Aí não é polemizar. Palmeiras, infelizmente, chegou na tampa. O que vier agora é lucro, perfeito? Porque ainda mais com a zaga que vai enfrentar a equipe do Chelsea, porque uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. Palmeiras, parabéns, mas a sua trajetória termina na sexta-feira. Eita! Bom, Ulisses Costa, é aquela sensação, aproveita bem, porque foi realmente grandioso, bateu o Botafogo, equipes que são rivais recentes, principalmente, e agora tem o Chelsea pela frente. Tem que pensar no próximo compromisso e tem que celebrar o que foi feito até agora. O Palmeiras tem que ser muito mais valorizado, né? Por permanecer na competição. Acho que muitas críticas em cima, principalmente do nosso querido Caramelo, eu acho que você tem que ver o lado positivo, né, do time do Palmeiras. Acabei de elogiar. O que jogou, o que rendeu, teve muito mais posse de bola. Era para ter vencido por uns 3 gols de diferença.
porque teve muita qualidade. É um time muito bem montado pelo Abel. Não é que o Botafogo não conseguiu jogar. Não é que o Botafogo foi mal. O Abel montou uma estratégia correta, diferente do jogo contra o Miami, entendeu? Acertando o seu meio de campo, Martínez, Moreno, protegendo mais essa zaga, e o Botafogo teve uma dificuldade tremenda de chegar no gol do Palmeiras. Em determinado momento do jogo, eu falei, era um telespectador, o Everton, assistindo ao jogo de dentro do campo, porque foi muito bem montado o esquema tático do Palmeiras. Então, é isso que a gente tem que valorizar. Obviamente, contra o Chelsea, fica difícil o jogo, mas eu acredito ainda no favoritismo do Palmeiras, pelas ausências já citadas por nós. Então, não sei o que o Abel vai ter que fazer. A ausência do Piquerez, vou falar para você, é a mais sentida, porque ele é um jogador muito perigoso ofensivamente. Ele é um jogador de muita qualidade ofensivamente. O Gomes, indiscutível, é um líder, é o craque. O Murilo, para mim, é o jogador principal, vai estar fora. Então, o Abel tem problema de montar esse time. E ele tem que se ligar. Agora, ele tem que proteger ainda mais a zaga do Palmeiras com esses desfalques citados por nós, mas acredito no Palmeiras. Os desfalques vão aparecer para todos os lados. O mais sentido no Chelsea é o Moisés Caicedo, um volante que hoje é um dos melhores do mundo. Para mim, está entre os 6 melhores do mundo. E é um jogador importante. Mas ficar sem Gomes, o grande xerife, uma liderança, um cara experiente, sem o Piquerez, que hoje o Vanderlan tem outra característica, não tem nada a ver com o que faz o Piquerez em campo. Marco, vai ser difícil. Para os dois lados, todo mundo vai ter que montar a sua estratégia e agora é outra história. Vai ser difícil, Renata, vai ser difícil. Mas, na minha opinião, o que valeu muito para o Palmeiras foi ter ido tão mal contra o Inter Miami. Aquele jogo que ninguém acreditou que o Palmeiras pudesse tomar aquele passeio que tomou no primeiro tempo, acho que fez um alerta aos jogadores, ao Abel, de levar com muita seriedade o lado competitivo. Tudo que o Palmeiras não foi competitivo contra o Inter Miami, à exceção na reação final, ele fez contra o Botafogo. O time que marcou o tempo todo, não deixou o Botafogo jogar, chegou à frente, se não é o John, seria 2-3-0 mesmo. E o Botafogo ficou muito aquém daquilo que a gente esperava. Embora o Botafogo tenha sido muito defensivista contra o Paris Saint-Germain e tenha vencido, a gente elogiou bastante. Se por acaso leva para os pênaltis e ganha, nós iríamos dizer aí que o Botafogo fez uma estratégia perfeita. O que não foi o que o John Textor achou, tanto que demite o Renato Paiva de uma maneira absurda, na minha opinião, sem convicções de que por que ele está lá. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter um árduo desafio contra o Chelsea, tem condições de passar, porque é um time muito bem montado, mas seguramente as ausências vão pesar bastante. Agora o Abel vai ter que surpreender outra vez Everton Guimarães para mostrar força diante do Chelsea e aproveitar também os louros e o que foi feito nesse jogo contra o Botafogo. Renata, só que a gente deve analisar assim, você lembrou bem, a ausência do Caicedo é um coração, que é o meio-campo do Chelsea, sem uma válvula, né? Então, a gente precisa analisar isso também. Agora, você tem uma linha de 4 defensores e 3 desfalques nessa linha de 4 defensores, é um negócio que preocupa, mas aí é um problema que o Palmeiras e o palmeirense não tem que ficar remoendo, não tem outro jeito. Quando o problema não depende de você para resolver, você não tem o que fazer. É amar o time, é amar um sistema, é não querer fazer contra o Chelsea, por exemplo, o que o Flamengo fez ontem contra o Bahia, né? Vamos lá, vamos jogar o jogo. O Palmeiras, a capacidade que o Palmeiras tem de, em alguns jogos, encarar, partir para cima, como fez com o Botafogo. Em outros, amarrar o jogo e sair, de repente, em transição, o Palmeiras sabe fazer, porque tem um treinador que sabe variar. Agora, ficou muito cômodo, né? Você toma uma piaba e sai falando que o adversário é melhor e tá tudo bem. Então o Palmeiras precisa ter um sistema muito bem montado, ter muito critério, muito cuidado, não se abrir tanto, porque ele tem 3 desfalques numa linha de 4 defensores. Agora, só recapitulando aí, essa vitória para cima do Botafogo, ela ficou barata para o Botafogo, porque o Palmeiras jogou com volume para fazer muito mais do que 1-0. Mas venceu de 1-0. Então, na minha teoria de que em Copa você tem que passar, não interessa como, jogar mal ou bem, passar é que interessa, o Palmeiras está na próxima fase, como eu preconizei, que pelo menos nas quartas o Palmeiras chegaria e chegou. Agora, eu não sou maluco, até os caras estão falando, primeiro que o Palmeiras não se classificaria, depois que o Palmeiras não passaria pelo Botafogo, agora estão falando, a turma aí, os secadores, que vai morrer no Chelsea, vamos esperar o melão rolar para ver. Eu ainda acredito que o Palmeiras é muito forte e pode surpreender o Chelsea. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo
onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Botafogo. Sexta-feira teremos Palmeiras e Chelsea valendo vaga na semifinal, né? Na semifinal do Mundial. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Palmeiras, começando pela reapresentação. Palmeiras folgou no domingo e vai estar se reapresentando hoje, segunda-feira, para iniciar a preparação aí visando a partida contra o Chelsea. Tá aí na matéria, Palmeiras vai treinar ali mesmo na Filadélfia. Trazer mais uma notícia aqui. Abel pediu ousadia a jogadores do Palmeiras antes da partida contra o Botafogo. O Palmeiras entrou ligado desde o primeiro minuto, jogou sério os 90, mereceu até sair com a vitória, mas a partida foi para a prorrogação, mas na prorrogação valeu a estrela do atacante Paulinho. Mais uma matéria aqui para a gente analisar. Rio Ave de Portugal negocia a contratação de goleiro Kaique do Palmeiras. Então olha aí, o goleiro Kaique do Palmeiras podendo ir para o Rio Ave de Portugal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.